Então, pessoal, como eu tava falando com vocês agora no vídeo aula, números racionais são aqueles números que o conjunto dos números racionais envolve os naturais, ó, que são os inteiros positivos mais o zero, os números inteiros, que são os números inteiros positivos, negativos e o zero, e além disso vai envolver as frações, decimais exatos, certo? E dízimas periódicas, que são os números decimais infinitos periódicos, ou seja, eles são infinitos e tem uma parte que se repete infinitamente, por isso que eles são chamados de periódicos. Como é que fica isso na representação gráfica? Então, aqui eu tenho os números naturais, são o zero e os números inteiros positivos. Os números inteiros, que envolvem os naturais, zero e positivos, mais os negativos. Então, esse conjunto todo aqui, o natural mais os negativos, forma o conjunto dos números inteiros. E eu tenho o conjunto dos números racionais, que vai envolver os números zero e positivos naturais, os negativos mais os zero e positivos, que são os inteiros, e os zeros positivos, os negativos, decimais exatos, frações e dízimas periódicas. Esses decimais exatos, frações e dízimas periódicas podem ser positivos ou negativos. Então, isso aqui compõe o conjunto dos números racionais. Então, N representa o conjunto dos números naturais, Z, o conjunto dos números inteiros e Q, o conjunto dos números racionais. Q vem de quociente, que significa divisão. Por isso que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, eu posso dizer que os números naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos nos números racionais. Ou seja, os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Quando eu utilizo, vocês já viram isso lá na aula presencial, quando eu utilizo conjunto para conjunto, eu utilizo esse contido. Agora, quando eu utilizo números para conjunto, eu utilizo pertence ou não pertence. Então, menos 10 pertence aos racionais, 4,9 pertence aos racionais e mais 20 pertence aos racionais, tá bom? Então, todos esses números aqui pertencem aos números racionais. Voltando na representação da reta numérica, eu tenho aqui na reta numérica 0, os números positivos desse lado e os negativos que vêm antes do zero. Então, um exemplo, gente, entre esse 0 e 1, eu tenho 0,5, porque 1 dividido por 2 dá 0,5, certo? Então, entre 1 e 2, eu tenho 1,6 nesse caso. Entre 2 e 3, 2,333. Só que, entre dois números, no conjunto dos números racionais, existem infinitos números. Então, se eu colocar entre 0 e 1, existem, vamos dizer, 100 números. Falso. Entre um número e outro, no conjunto dos números racionais, existem infinitos números. Aqui eu posso ter 1,6, 1,666, 1,65, 1,69, 1,71, 729, 1,1100. Então, assim, aí vem 1,300. Então, assim, entre um número e outro, no conjunto dos números racionais, existem infinitos números, não tem como contar. Já no conjunto dos números naturais e inteiros, entre 1 e 3 existe o 2. Inteiros. Entre 1 e menos 1 existe o 0, porque eu não tenho números decimais, eu não tenho dízima, não tenho fração, mas no conjunto dos números racionais, entre um número e outro, existem infinitos números, tá? Módulo ou valor absoluto de um número racional. É a mesma coisa do módulo ou valor absoluto dos números inteiros que a gente já estudou. O módulo sempre torna o valor positivo. Eu tô falando rápido porque eu já gravei um vídeo sobre isso. Comparação de números racionais. Então, gente, números racionais de fração, vamos lá. Como é que eu sei qual é a fração maior? Fazendo o quê, pessoal? A divisão. Então, eu vou dividir 4 por 5 e 2 por 5. Então, o valor maior, a boquinha será virada para ele. Aqui, eu nem preciso fazer divisão, porque eu sei que qualquer número negativo é menor do que qualquer positivo, tá bom? Números decimais. Como é que eu comparo? Eu tenho que igualar as partes decimais. Então, se eu tenho aqui 0,5, 0,42,
O que que eu vou fazer? Depois da vírgula aqui tem quantos números? 2. E aqui 1. Então, aqui eu ponho um 0 para que aqui fique 2 números depois da vírgula e aqui 2 números. Depois que eu igualo as casas decimais, eu vou ver quem é maior. Quem é maior, pessoal? 50 ou 42? 50. Nesse caso aqui, ó, 4,95 e 4,9. Para igualar a casa, põe o 0. Quem é maior, 95 ou 9? 332, 331. Nem precisa igualar a casa, porque já está igualada. 332 é maior. E aqui eu tenho um negativo e um positivo. Sempre o maior vai ser um número positivo, tá bom?